Os fósseis são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservados em vários materiais. Existem fósseis de diversos períodos geológicos, desde muitos recentes, como alguns fósseis de espécies humanas extintas, até estranhas criaturas do período cambriano. Então os fósseis estão nesse mundo há muito tempo, mais tempo do que os seres humanos existem. Mas mesmo tendo estado tanto tempo na natureza, nossa compreensão sobre esses estranhos objetos nem sempre foi tão clara. Nos dias atuais, a ciência se beneficia muito dos fósseis encontrados no mundo inteiro. Eles são estudados e usados como evidências em diversas pesquisas científicas, e temos a clareza de que esses objetos são vestígios de animais e seres vivos que não existem mais. Mas no passado, não era exatamente assim. No passado, as pessoas não possuíam um conhecimento aprofundado sobre a origem desses estranhos esqueletos. E mesmo não tendo ideia da origem desses objetos e de sua importância, afinal, um fóssil é algo muito especial que não se forma com facilidade, sendo algo muito raro, e o manuseio inadequado poderia resultar em uma perda inestimável. Mesmo sem saber disso, os humanos já se relacionavam com esses ossos fossilizados, e aos poucos foi se desenvolvendo uma área na ciência chamada de paleontologia, que é diferente da arqueologia. Em resumo, a paleontologia lida com fósseis de milhares de anos atrás, enquanto a arqueologia está mais relacionado à história humana, história antiga e pré-história. No vídeo de hoje, vamos falar de uma das pioneiras na área de paleontologia, que, devido a seu sexo, foi impedida de desenvolver plenamente um talento e um interesse imenso pelos fósseis. Estou falando de Mary Anning, uma mulher inglesa que foi uma figura extremamente importante para a biologia e para os estudos dessas criaturas antigas, das quais só temos conhecimento através desses fósseis extremamente raros. Mary Anning nasceu em 1799 e teve uma vida rodeada de pobreza e situações trágicas, começando pelo destino de diversos membros de sua família. Os pais de Mary tiveram 10 filhos, mas muitos deles acabaram morrendo, e Mary recebeu o nome de uma de suas irmãs que morreu em um incêndio. Dos 10 filhos que seus pais tiveram, apenas 2 chegaram à idade adulta, Joseph e Mary. O alto índice de mortalidade infantil na família de Anning não era algo incomum. Quase metade das crianças nascidas na Inglaterra durante o século XIX morria antes dos 5 anos. Nas condições insalubres de vida do século XIX, em Lyme Regis, mortes de crianças por varíola e sarampo eram bastante comuns. Mary Anning ainda carrega consigo uma história bem impressionante que aconteceu quando ela tinha apenas 15 meses de vida. Esse evento ficou bem conhecido regionalmente, quase se transformando em uma lenda local. Em 19 de agosto de 1800, Anne estava nos braços de uma vizinha que estava assistindo a um espetáculo junto com outras mulheres. Elas estavam próximas de uma árvore, quando de repente um raio atingiu a árvore, matando todas as mulheres que estavam embaixo. Quem estava por perto correu para o local e encontrou Anne, que foi banhada em água quente e acabou sobrevivendo. A descoberta de fósseis tinha uma relação mercadológica com a região de Lyme Regis, uma cidade em Dorset, no oeste da Inglaterra, onde Anne e sua família viviam. A venda desses objetos como lembranças turísticas traziam uma renda extra aos moradores daquela região, que os vendiam para os visitantes da cidade. O conhecimento sobre o que esses objetos realmente eram era desconhecido na época, pois ainda estavam nos estágios iniciais dessa área de estudos. Isso fazia com que as pessoas tivessem uma visão um tanto esotérica e mística em relação aos fósseis. Na China, os ossos de mamíferos antigos, incluindo o Homo erectus, eram frequentemente confundidos com ossos de dragão e usados como remédio e afrodisíacos. Alguns fósseis tinham nomes inusitados, como cobras de pedra para as amonites, dedos de diabo para as belinites e vertebraries para as vértebras. Colecionar fósseis estava na moda no final do século XVIII e início do século XIX, primeiro como passatempo, mas gradualmente foi se transformando em ciência, assim como a geologia e a biologia foram compreendidas futuramente. Mas o que seria um fóssil? Esse é um ótimo assunto para um vídeo futuro, mas vou dar uma breve explicação agora. Como já mencionei no início do vídeo,
Os fósseis são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservados em diversos materiais. As partes que mais se fossilizam são as partes duras do animal, como ossos e dentes. As partes moles, como órgãos e pelos, só se fossilizam em situações muito específicas. Na verdade, o próprio fóssil já é um achado que se formou em um processo bem específico. Os animais que se fossilizaram precisavam estar em um ambiente favorável para isso, além de ter as características biológicas adequadas para tal fenômeno. Para saber mais, indico um vídeo do Nerdologia chamado De Onde Vêm os Fósseis, onde o Átila explica muito bem como os fósseis se formam. O pai de Annie faleceu quando ela tinha 11 anos, em 1810, devido à tuberculose e às sequelas que ele adquiriu após uma queda nos penhascos enquanto procurava fósseis. Após esse trágico evento, a família de Annie enfrentou muitas dificuldades, porque seu pai era o principal provedor, e além de não ter deixado nenhuma reserva financeira, eles tiveram que assumir várias dívidas pendentes. Em Lyme Regis, ela e sua família abriram o depósito de fósseis de Annie, onde seus fósseis foram adquiridos por colecionadores nos Estados Unidos e na Europa. Mary Anning possui um histórico impressionante de descobertas paleontológicas. Os fósseis que ela encontrou são simplesmente fantásticos e muito importantes para os dias atuais. Eles já eram relevantes para a época, mas com o avanço da ciência e a consolidação da teoria da evolução, ganharam uma importância ainda maior para a ciência. Primeira descoberta. Em 1811, ainda muito jovem, aos 12 anos de idade, Mary e seu irmão Joseph encontraram a cabeça de um fóssil de um ictossauro, que media cerca de 1 metro de comprimento. Naquela época, ninguém sabia exatamente que criatura era essa. Alguns meses depois, Mary encontrou o restante dos ossos do ictossauro, tornando-se assim a primeira pessoa a descobrir um fóssil completo desse animal. O ictossauro, ao contrário do que o nome sugere, não é um dinossauro. Muitos fósseis antigos eram erroneamente atribuídos aos dinossauros. É importante lembrar que dino significa terrível e sauro significa lagarto. Então muitos fósseis têm esses sauros no final, como o Basilosaurus, por exemplo, que, como já vimos em um vídeo aqui no canal sobre baleias, é na verdade um mamífero. Os ictossauros são, na verdade, répteis aquáticos. Recentemente, mais um membro dessa espécie foi descoberta em uma praia de Londres. Segunda grande descoberta. Annie foi responsável por outra descoberta. Em 1820, ela encontrou o primeiro fóssil completo de um plesiosauro. Aqui, a questão dos sauros se repete. O plesiosauro não é um dinossauro. Essa diferença pode ser explorada em outro vídeo, mas é importante entender que dinossauro se refere a algo mais específico, com características distintas. Ambos são répteis gigantes, mas apenas um deles é um dinossauro. Terceira descoberta. Já podemos pedir música no Fantástico, porque a terceira grande descoberta de Mary Anning foi o primeiro fóssil de pterossauro encontrado na Inglaterra. E novamente, apesar do sauro no nome, o pterossauro não é um dinossauro. Eles pertencem a uma ordem extinta da classe Reptilia. Até aqui, alguém mal intencionado poderia pensar: ela só achava os fósseis, isso não é nada demais. Bem, não é bem assim. Apesar de não ter tido uma educação formal, porque ela foi proibida de tê-la, Anning era uma ácida estudiosa e até copiava livros à mão para lê-los depois. Suas anotações eram estudadas e ela era uma ótima anatomista, pois pegava peixes mortos na praia para dissecá-los. Outro ponto é que a prática de caçar os fósseis era algo super perigoso, e como já foi citado, foi justamente o que agravou o caso do pai de Annie. Em um desses momentos perigosos, aconteceu um deslizamento e ela ficou presa e quase morreu. Seu cachorrinho, chamado Trey, infelizmente não conseguiu sobreviver. Por isso, ela é sempre representada ao lado de seu cachorro em pinturas e em uma estátua feita em sua homenagem, localizada em Lyme Regis, sua cidade natal. Além das tragédias em sua vida, Anning é marcada por outro triste problema. Por ser mulher e de classe social baixa, ela foi completamente impedida de participar da comunidade científica da Grã-Bretanha no século XIX, que era dominada por senhores anglicanos e ricos. Ela não se tornou elegível para se juntar à Society of London e nem sempre recebia o crédito completo por suas contribuições científicas. Annie era raramente citada em publicações acadêmicas ou mesmo creditada por suas descobertas. Mary escreveu numa carta: "O mundo me usou tão maliciosamente que eu temo que ele me fez suspeitar de todos." O único artigo científico
escrito por Mary e publicado em toda a sua vida, apareceu na Magazine of Natural History em 1839, como um trecho de uma carta na qual Anning tinha escrito ao editor da revista questionando uma de suas reivindicações. Outro fator relevante foi o contexto da época. Naqueles tempos, a ciência não era acessível apenas aos homens, mas principalmente aos cavalheiros, como observado por Henri de Labèche, um artista e geólogo, que escreveu o seguinte no obituário sobre Anning: ela não pertencia nem mesmo às classes mais privilegiadas da sociedade, mas sim àquelas que precisavam trabalhar diariamente para garantir seu sustento. O trabalho de pesquisa de Anning estava intrinsecamente ligado à sua sobrevivência financeira, uma realidade que não era bem aceita na mentalidade vitoriana e que manchava a busca pura pelo conhecimento. Em 2010, a Royal Society incluiu Anning numa lista das 10 mulheres britânicas que mais influenciaram a história da ciência. Mary morreu em 9 de março de 1847 em sua cidade natal, aos 47 anos, devido a um câncer de mama. Depois de sua morte, a história de vida incomum de Mary atraiu interesse crescente. Charles Dickens escreveu sobre ela em 1865, e ele escreveu o seguinte: a filha do carpinteiro conquistou um nome por ela mesma e mereceu conquistá-lo. Bem, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e concluímos nossa jornada pela incrível vida e contribuições de Mary Anning, uma pioneira que desafiou as limitações de sua época para fazer descobertas paleontológicas que mudaram o nosso entendimento sobre o passado da Terra. Se você se sentiu inspirado por essa história de determinação e descobertas extraordinárias, não deixe de compartilhar esse vídeo. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre personalidades notáveis e fatos fascinantes da história. E se você tiver alguma sugestão para vídeos futuros, deixe nos comentários. Aproveite para dar um like se você aprendeu algo hoje e eu vou ficando por aqui. Até a próxima aventura no mundo do conhecimento.